Que gerenciar patrimônio é importante, isso todo mundo sabe. Mas em qual etapa do ciclo de vida financeiro você se encontra? Meu nome é Leonardo Pavan, sou planejador financeiro na Rio Claro Investimentos e hoje a gente vai falar sobre algumas das principais estratégias e características de cada etapa do ciclo de vida financeiro. A teoria do ciclo de vida financeiro foi desenvolvido pelo Franco Modigliani, um economista muito famoso, inclusive que ganhou o prêmio Nobel e tem seu nome atrelado a um dos indicadores mais importantes na teoria da gestão de portfólio, mas ele deixou um grande legado também no estudo justamente das fases distintas dentro de um ciclo de vida financeiro. E quando a gente fala dessas etapas, a gente está falando principalmente de 4 estruturas ao longo da nossa construção que estão normalmente ligadas à nossa idade. É claro que é uma média, algumas pessoas vão estar em uma etapa sem necessariamente estar ligado a esse momento de vida, mas no geral a gente começa a falar dessa estrutura com a primeira etapa, que é a etapa de dependência. Essa etapa do ciclo de vida financeiro, ela normalmente vai dos 0 aos 20 anos. É a etapa que a gente tende a ser bancado por outra pessoa. Às vezes a gente até brinca que dos 20 anos para frente a vida começa a ficar cara. Na verdade, você está começando muitas vezes a pagar por aquilo que antes quem cuidava de você pagava naquele momento. Nessa etapa, normalmente a gente não trabalha, ou não deveria trabalhar, e naturalmente não tem uma geração de renda. Então é uma etapa em que não se preocupa muito com o acúmulo, ou não se preocupa nada com o acúmulo, mas um ponto muito crucial dessa construção é se focar bastante na educação financeira. Normalmente os bons poupadores ao longo da vida e as pessoas que desenvolvem bom patrimônio tiveram nessa primeira etapa, a etapa de dependência, uma estrutura muito forte quando a gente fala de educação financeira. É aqui que você vai aprender os principais valores e as visões importantes quando se fala em lidar com dinheiro. Quando a gente avança nesse ciclo, a gente começa a falar sobre o período de atividade profissional, pelo menos na sua maior intensidade. É a fase de acumulação. Essa etapa está muito relacionada à juventude. É uma etapa que vai, em média, dos 20 aos 50 anos. Claro que são fases distintas ali dentro dessa etapa, mas a gente começa aos 20 anos a naturalmente receber mais e ser remunerado por conta do trabalho, e essa etapa de acúmulo é onde a gente vai focar a maior parte dos nossos esforços em, de fato, acumular capital. Então vai ser o momento que a gente tende a ter uma receita crescente. É claro, eventualmente dos 20 aos 30, dos 20 aos 35, é um momento de crescimento na carreira, então que muitas vezes nesse início não se tem um acúmulo tão intenso, mas isso começa a mudar, especialmente dos 30 aos 50 ou dos 35 aos 50. Nessa primeira fatia da etapa de acumulação, dos 20 aos 35 mais ou menos, é onde a gente tem um foco muito grande em iniciar a estrutura. Uma ferramenta extremamente importante nessa construção é a reserva de emergência. Antes de olhar para uma multiplicação patrimonial muito intensa, é importante que nessa fase você determine aquela quantia que servirá para imprevistos. Então, uma quantia líquida que o foco não necessariamente é rentabilidade, mas é sim entregar uma tranquilidade muito grande caso haja algum imprevisto. A gente pode estar falando aí de uma reserva entre 3 e 12 meses, dependendo da construção, um pouco menos ou um pouco mais, mas quando a gente fala das ferramentas financeiras, a ideia justamente é trazer essa tranquilidade antes de qualquer coisa. À medida do caminhar ao longo dessa etapa de acumulação, ainda na juventude, é natural que haja uma projeção na carreira e com isso a remuneração aumente. Então, cada vez mais a relação receita-custos vai se alterando e com isso a capacidade de poupança ela aumenta drasticamente. Então o foco ao longo dessa estrutura é justamente acumular o máximo possível, especialmente porque ao longo das próximas etapas é esperado que o trabalho diminua e com isso a remuneração também. É nessa etapa de acúmulo que a gente inclusive tem a possibilidade de correr um pouco mais de risco. A partir do momento que eu sou jovem e tenho um longo horizonte, o famoso longo prazo que a gente tanto fala, pela frente, eu consigo me expor a alguns ativos com um risco maior, uma vez que a minha reserva de emergência, a minha estrutura de liquidez já está formada. Nesse segundo momento, dentro da etapa de acúmulo, onde a renda aumenta drasticamente, ali dos 30 aos 50, 35 aos 50, é bem importante começar a olhar para uma sofisticação maior da própria estrutura e da estratégia da gestão de carteira. Um valor maior e um montante maior acumulado, inclusive é possível diversificar mais a carteira, entrar em alguns investimentos que antes
né, não eram possíveis por conta do tamanho do patrimônio, e o principal foco nesse momento da caminhada é conseguir juntar mais e, atrelado a isso, ter uma rentabilidade mais interessante para nos prepararmos para entrar na terceira etapa, que é a manutenção. A manutenção, também conhecida como a meia-idade, estivemos falando na estrutura de um ciclo de vida natural, ela vai entre 50 e 65 anos, na média, é claro. O grande foco dessa etapa é a partir do momento em que a atividade profissional ela começa a se reduzir. Então é esperado que um empresário eventualmente comece a desacelerar, um servidor público já comece a vislumbrar o próximo passo, que é o passo da aposentadoria, mas que o principal ponto é que o profissional ele tende a ter uma possível redução nas receitas ou especialmente na capacidade de poupança. É nessa etapa, a etapa de manutenção, normalmente, em que se há uma troca de perfil. A pessoa ela deixa de ser talvez tão agressiva, muitas vezes porque já construiu uma família, tem filhos que dependem de você, ou então até já está preocupado em como vão ser os próximos anos da vida. Nesse momento, é esperado que o investidor fique um pouco mais conservador. Como o nome diz, essa etapa de manutenção é a etapa que a gente tende a manter e conservar o patrimônio que foi acumulado durante a segunda fase, a fase de acúmulo. A partir do momento que a gente passa por esse período e de fato entra na última etapa, que é a etapa de distribuição, a gente começa a falar do consumo do patrimônio que foi adquirido ao longo de todo o tempo. Bom, a quarta e última etapa o ciclo de vida financeira é a etapa de distribuição, ou a famosa aposentadoria. É aqui que a gente vai estar falando daquelas pessoas que estão próximas aos 65 anos e essa etapa ela vai se estender até o final da vida. Nesse momento, na maioria das vezes, o investidor não gera mais renda, ou a renda dele é muito pequena frente ao que foi gerado ao longo da vida. Muitas vezes ele já não trabalha mais tanto em sua empresa quanto trabalhava, não tem mais tanta capacidade ou vontade de estar ali no dia a dia. Às vezes, se for um servidor público ou um seletista, ele não vai mais estar presente na empresa ou no cargo em que esteve em sua vida inteira. Então agora, nesse momento, o grande foco vai ser aproveitar e consumir o patrimônio que foi construído ao longo desses 3 primeiros ciclos. Caso o investidor tenha seguido os passos corretos nas etapas anteriores, ele chegará certamente na quarta etapa com um patrimônio capaz de ser distribuído, mantendo a qualidade de vida necessária e eventualmente até deixando uma herança para os seus descendentes. Muitas vezes, o foco dessa etapa vai ser administrar a carteira para que a gente tenha uma alteração nos ativos, tirar os ativos que tenham um foco maior em longo prazo, em acúmulo patrimonial e transicionar parte da carteira justamente para ativos que são focados em geração de renda. Aqueles ativos que ao invés de pingarem dentro da própria carteira vão passar a pingar no meu bolso para que eu possa viver justamente desses frutos que eu construí ao longo da minha carreira. Bom, então depois de entender cada um dos ciclos, fica muito evidente que não adianta apenas entender sobre investimento, saber quais são as melhores estratégias, mas é muito importante entender qual etapa de vida você está e como utilizar das melhores estratégias para cada um desses momentos dentro do ciclo de vida financeiro. Se você está do meio para o final da etapa de acúmulo ou já chegou na etapa de manutenção e se preocupa em como vai ser seu futuro, como vai ser a sua aposentadoria, a sua independência financeira, cheque nosso vídeo de como chegar lá, como traçar o melhor caminho e como é possível de fato atingir essa tranquilidade no longo prazo. Se você gostou desse vídeo e achou que foi útil, que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe com a sua família, com seus amigos, deixe sua curtida e se tiver alguma dúvida, será muito bem-vinda nos comentários, a gente vai ter um prazer muito grande de respondê-las uma por uma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.